A salvação pelas obras. Muitas pessoas foram condicionadas a pensarem que a salvação não é pelas obras, no sentido de ser qualquer obra. Mas será que essa fala é verdadeira? Será que não estão deturpando as cartas do apóstolo Paulo? Muitos pastores deturpam as cartas do apóstolo, principalmente os calvinistas, que deturpam a palavra de Deus, pois o verdadeiro entendimento da graça de Deus e da lei de Deus são abandonados. As palavras proféticas que envolvem conhecer as duas casas de Israel não são conhecidos de maneira plena e são abandonados e rejeitados. A carta aos Romanos é uma carta muito deturpada por pastores que querem fundamentar heresias de perdição. O objetivo deste estudo é mostrar o verdadeiro entendimento sobre a salvação pela graça de Deus e pelas obras da fé, pois a fé não anula a guarda dos mandamentos de Deus, porque a fé sem obras é uma fé morta, como diz o apóstolo Tiago. Acho que talvez você neste estudo irá lembrar das palavras do apóstolo Tiago, que não estou contra as palavras do apóstolo Paulo, porque dependendo do seu entendimento, você pode conseguir ver que o apóstolo Paulo não está contra o que Tiago diz, e nem o que Tiago diz está contra o que o apóstolo Paulo nos diz. É bom você ter em mente a carta do apóstolo Tiago para compreender este estudo, porque a carta de Tiago, especificamente no capítulo 2, quando fala das obras e da fé, vai lhe conceder mais entendimento a respeito do que irei trazer neste estudo. Muitos irão discordar do que é dito neste estudo, porque nem todos foram condicionados a pensarem da salvação pelas obras da fé. E muitos foram condicionados a pensarem daquela maneira em que os pastores deles, ou suas linhas de estudo dizem, e não naquilo que os apóstolos disseram. Infelizmente, nem todos aceitam o que está escrito. E por isso é bom estudar o que é dito neste estudo. Para iniciarmos este estudo, terei que entrar em Romanos de capítulo 2, onde Paulo vai falar a respeito da justificação pelas obras, da salvação pelas obras, e não somente pela fé. A fé sem obras é uma fé morta, como diz o apóstolo Tiago. E por isso, Paulo, de acordo com o que o apóstolo Tiago diz, ele vai dizer em Romanos capítulo 2, a respeito da salvação, justificação pela prática da lei da nova aliança, pelas obras da fé. E ele diz o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Existem vários estudos por aí na internet e nas denominações religiosas que ensinam que o homem não é salvo por qualquer tipo de obra, mas somente pela graça. Esse ensino, que é errado, já entra em contradição, porque o próprio apóstolo Paulo, em Romanos de capítulo 2, nos diz que aqueles que ouvem a lei de Deus não são justos diante do Pai, mas os que praticam a lei, esses serão justificados. Porém, que lei é essa? Essa lei não é toda a lei de Moisés da antiga aliança. Essa lei da nova aliança, que justifica o homem, é os 10 mandamentos, envolve os 10 mandamentos, e não toda a lei de Moisés da antiga aliança. Porque a graça de Deus envolve a lei e a fé, e isso está junta. Então, a lei da nova aliança, que é o serviço do Espírito Santo, tem a função de escrever a lei de Deus no coração do homem, para que a gente pratique. E como isso não acontece no estalar de dedos, pois o Espírito de Deus está escrevendo a lei dele no coração dos homens carnais, nós iremos lutar contra o pecado que habita na carne. Lutar contra o pecado significa você guardar os mandamentos de Deus. Você tem que praticar a lei de Deus, a lei da nova aliança em Cristo Jesus, para você ser salvo.
E isso é obedecer a Deus pela fé. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. E se alguém dizer que isso está errado, esse tal não está defendendo o Evangelho de Cristo. Então, se o apóstolo Paulo nos diz que a justificação vem pela prática da lei, nós temos que praticar a lei da nova aliança para sermos salvos. Isso não anula a graça de Deus, porque Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E o pecado é a transgressão da lei de Deus. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e na carne de Cristo, que nunca pecou, Deus condenou o nosso pecado na carne do Senhor Jesus. Jesus sofreu para que a gente tivesse o Espírito Santo e lutasse contra aquilo que gerou a morte nele. Então, se Deus enviou o seu Filho para morrer e dá o Espírito Santo para você, o Espírito vai te mostrar um conflito que você vai ter contra a carne. E se você se inclina para a carne, que gerou a morte no Filho de Deus, e não para o Espírito Santo, que foi o presente do Filho de Deus, você está em inimizade contra Deus. E você não pode agradar a Deus, porque você não está sujeito à lei de Deus, e nem a carne pode estar sujeito à lei de Deus. Observe, não irei me aprofundar aqui no assunto do mandamento do sábado, neste estudo, mas se você não guarda o sábado em forma de sombra da lei, isso não irá fazer com que você perca a salvação, porque guardar o sábado, isso não irá te trazer a salvação. A salvação é pelas obras, é claro, mas em específico o sábado, se você guardar ou não guardar, isso não vai tirar a sua salvação. Se você não guardar o sábado, você não estará pecando contra o Pai. Porque o sábado aponta para o 7º milênio da criação, que é o verdadeiro sábado milenar do reinado de Cristo na terra. Você guarda o sábado se você quiser. Temos que entender que o sábado está apontando para o milênio. O apóstolo Paulo, em Efésios de capítulo 2, vai nos falar a respeito da salvação pela graça. Esse texto de Efésios capítulo 2 é muito usado por aqueles que dizem que a salvação não é pelas obras, não é por qualquer obra. Mas esse texto é interpretado de maneira errada por muitos, e principalmente pelos calvinistas, que dizem que a salvação é só pela graça e não pelo que a gente pratica. É claro que a salvação é pela graça, meus irmãos, mas a graça envolve as obras da fé. A salvação é pelas obras da fé em Cristo Jesus. Porque o que é a fé? A gente tem fé em Cristo quando a gente segue a Cristo. E como seguimos a Cristo? Seguimos a Cristo guardando aquilo que Cristo nos ensinou, guardando os mandamentos do Pai. Isso é fé em Jesus Cristo. Mas, para entendermos mais a respeito desta graça do Senhor, temos que ler Efésios capítulo 2, onde diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Meus irmãos, entendam o seguinte: se você diz que não precisa praticar a lei de Deus para ser salvo, você fica incoerente nesse tipo de argumento. Quando o apóstolo Paulo nos diz que nós não somos salvos pelas obras, ele quer dizer que essas obras, as quais a gente não é salvo, é as obras da lei da antiga aliança, que envolve a circuncisão, o templo, a arca da aliança, a Páscoa, os asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos em sombras. Essas obras não justificaria mais o homem depois que Cristo veio na plenitude dos tempos. Mas essas obras da lei da antiga aliança foi Deus que havia ordenado para o homem praticar no tempo da antiga aliança, porque na antiga aliança Moisés havia escrito ao povo dizendo: o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Porém, depois que Cristo veio na plenitude dos tempos, a lei da antiga aliança está apontando para Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, subiu às alturas, e ele envia o Espírito da nova aliança para o homem. E o homem que tem fé, como havia dito, tem que praticar a lei do Espírito e da vida, que é a lei da nova aliança em Jesus Cristo, porque a fé em Jesus Cristo consiste em guardar os mandamentos de Deus. Se você
na prática, não guardar a lei de Deus, você não irá ser salvo. Mas alguém pode dizer: Jesus morreu na cruz para me salvar. De fato, meus irmãos, Jesus morreu na cruz, mas de que adianta ele ter morrido na cruz para lhe salvar se você não obedece a ele? O que tem de difícil em compreender tal ensino do apóstolo Paulo? Alguns pastores deturpam a carta do apóstolo Paulo, deturpam os ensinos de Paulo para defender ensinos de homens desviados da verdade. Falam de Deus, falam da graça de Deus, mas não sabem no que consiste a graça de Deus. Veja que em Efésios capítulo 2, prova que quando o apóstolo nos diz que a salvação não é pelas obras, essas obras são as obras da lei da antiga aliança. Pois, no verso 11, Paulo nos diz de circuncisão e incircuncisão. Quando se lê Efésios capítulo 2, não se deve pegar somente uma parte do verso 9 e já ir logo dizendo: estão vendo? A salvação não vem por qualquer tipo de obra. Não se deve fazer isso, porque em Efésios capítulo 2 nos mostra um contexto onde Paulo está falando que tanto judeus como gentios não são mais salvos pelas obras da lei de Moisés da antiga aliança, que envolve a circuncisão, templo de pedra, sacerdócio terrestre, enfim, o próprio contexto nos mostra isso. Em Jeremias de capítulo 31, versículo 31 ao 33, nos diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tirei e o que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os ter desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O apóstolo Paulo, ao iniciar a carta aos Romanos, a primeira vez que ele fala de justificação é a justificação pela prática da lei da nova aliança. Não a lei da antiga aliança, mas sim da justificação da lei da nova aliança em Cristo Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito de Deus. E dele mesmo, o Espírito de Deus, foi enviado sobre os homens, para cumprir Jeremias de capítulo 31. Pois em Jeremias diz que Deus escreve a lei da nova aliança, não em tábuas de pedra, mas sim nos corações. Mas o que é na prática escrever a lei de Deus em nossa mente? Escrever a lei de Deus em nossa mente é nos ensinar e fazer com que a gente pratique essa lei de Deus. Você tem a oportunidade de roubar, mas você não rouba. Você tem a oportunidade de adulterar, mas você não adultera. Você tem a oportunidade de dar um falso testemunho, porém você não dá um falso testemunho. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele estava no tempo de transição de alianças, no tempo onde as pessoas que aceitassem Jesus Cristo como Salvador, essas pessoas teriam que estudar a palavra de Deus, que consistia na lei, salmos e profetas, o Antigo Testamento. Essas pessoas não tinham o Novo Testamento formado. Nós temos o Novo Testamento formado, mas aquelas pessoas daquele tempo não tinham o Novo Testamento formado. Porém essas pessoas, elas não teriam o Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo formado no tempo dos apóstolos. Ele veio para explicar e fazer a soma do que Deus queria dizer com a lei, com os salmos e dos profetas. Paulo, ele somou, e não somente Paulo, mas também todos os apóstolos somaram a lei, os salmos e os profetas para trazer a soma desse entendimento para nós no Novo Testamento. É daí que se origina o Novo Testamento. E Paulo explica isso. Então, naquela época de Paulo, faz mais sentido essas pessoas terem ouvido o que Paulo disse no assunto desta carta do que no nosso tempo. No nosso tempo, quando as pessoas elas olham a respeito da salvação que não é pelas obras, que muitos afirmam isso, elas dizem que essas obras são qualquer tipo de obra. Mas, meus irmãos, Paulo, quando ele falava a respeito que a salvação não é pelas obras, ele não falava de qualquer obra, ele falava a respeito das obras da lei da antiga aliança. E por este motivo, ele diz que a gente tem que praticar as boas obras, que é a lei da nova aliança em Cristo Jesus. E essas boas obras foram preparadas de antemão. E por que foram preparadas de antemão? Essas boas obras está escrito
naquilo que Deus falou nos 10 mandamentos e que nós temos que praticar para sermos salvos. Quando Paulo diz, quando os gentios que não têm lei, que não têm a lei da antiga aliança, procedem por natureza de conformidade com a lei da nova aliança, não tendo lei, serve eles mesmos de lei para si mesmos. Isso nos mostra que quando os gentios que não têm lei, nessa parte quando diz não tem lei, se refere à lei da antiga aliança. Eles não estavam ligados a Deus através da circuncisão e nem participando das sombras das festas. Porém, quando eles procedem de conformidade com a lei, não perca o raciocínio, nesta parte quando diz que procedem de conformidade com a lei, essa outra lei na qual os gentios estão procedendo de conformidade é a lei da nova aliança. Não se perca nisso, para você não virar um judaizante. Então, esses gentios que procedem de conformidade com a lei da nova aliança são os convertidos a Cristo. E por isso que Paulo nos diz que esses convertidos servem de lei para si mesmos, porque o Espírito Santo está neles, e por causa disso, eles sabem o que é certo e errado. E se pecarem, eles sabem que tem o sumo sacerdote celeste à direita de Deus. Não precisa mais de um sumo sacerdote terreno, pois o sacerdócio terreno é ministério da antiga aliança. O texto continua nos provando que esses cristãos que procedem de conformidade com a lei da nova aliança mostram a obra, a norma, que no grego ali está escrito obra, mostram a obra da lei gravada no seu coração, a obra da lei da nova aliança gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus próprios pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. E essa obra da lei, desta parte, onde o apóstolo Paulo aqui, ele diz que os gentios mostram a norma, a obra da lei gravada em seu coração, essa obra da lei da nova aliança é a obra da lei em Cristo Jesus, é a obra da lei da nova aliança que salva o homem, e não as obras da lei de Moisés da antiga aliança. E quando que um gentio convertido vai estar se acusando ou defendendo-se? Bom, ele vai estar se acusando ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o evangelho do apóstolo Paulo, pois no dia do julgamento vai ter um tribunal estabelecido, e ali, pelas obras do livro das obras, você vai se defender ou vai se acusar na sua própria consciência. Paulo prossegue dizendo em Romanos capítulo 2 o seguinte: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo castigo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna será dada aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Paulo, em Romanos capítulo 2, ainda nos diz que Deus, conforme as suas obras, sim, conforme as suas obras, lhe dará ou não dará a vida eterna. Mas alguém pode perguntar, a vida eterna não é pela graça? A gente recebe a vida eterna pela graça? Bom, de fato, a vida eterna é dada pela graça, mas como já disse, a graça de Deus não anula a sua responsabilidade de entender a palavra e praticar com as suas obras para ser salvo. Em Atos dos Apóstolos, nos diz o seguinte: Pedro ele fez uma pregação, e Pedro disse, ouvindo os judeus, os que estavam ali em Jerusalém, as coisas, a pregação de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, dizendo, o que faremos, meus irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Em Judas, de capítulo 1, o apóstolo diz,
e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Em Romanos, de capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação, ciúmes aos do meu povo e salvar alguns deles. Em Filipenses, o apóstolo prossegue dizendo: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Pedro, em 1 Pedro, nos diz o seguinte: Vocês, meus irmãos, são guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Repare que os textos que eu falei agora, o apóstolo Pedro nos diz aos judeus para eles se salvarem desta geração perversa. Judas nos diz para salvarmos os irmãos, arrebatando eles do fogo. Paulo nos diz que estava glorificando o seu ministério para ver se, de algum modo, podia incitar ciúmes do povo dele e salvar alguns judeus. Paulo nos diz que é para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Pedro nos diz que existe uma salvação para se manifestar no último tempo. É óbvio que ninguém poderia fazer nada disso se Jesus não tivesse morrido na cruz, mas Jesus morreu e por isso você tem boas obras para praticar, que são os mandamentos do Pai, porque se você não fizer, a vida eterna não será retribuída para você. E quando Deus dá a vida eterna para você, baseado nas obras da fé, isso é porque você crê no que Jesus fez. Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Porém, agora, o que você tem que fazer, nenhuma pessoa pode fazer por você. Jesus vai ajudar você a cumprir a sua missão, mas você tem o poder de escolha para aceitar ou rejeitar a ajuda de Cristo para desenvolver a sua salvação através das obras da fé que salva o homem. O apóstolo Paulo nos diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna será dada aos que perseveram em fazer o bem. E o que é fazer o bem? Fazer o bem é praticar a lei de Deus da nova aliança. A vida eterna será dada para aqueles que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Isso é o que está escrito. Não podemos fingir que esse texto não existe. Paulo continua nos dizendo que Deus retribuirá a ira e indignação para quem? A ira e a indignação será dada para aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, que são as virgens nécias. As virgens nécias são aquelas pessoas que não praticam a palavra de Deus. A ira e indignação virá aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Paulo continua nos dizendo que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Veja que honra e paz será dada a todo homem que pratica o bem. E isso é obras. E quais obras são essas? Essas são as boas obras. São as obras que o Senhor preparou de antemão, que são os mandamentos de Deus. Porque os que praticam a lei da nova aliança serão justificados, serão salvos, terão a vida eterna na volta de Cristo. Antes de Cristo vir ao mundo, Moisés havia dito que aqueles que praticassem a lei da antiga aliança, por essa lei da antiga aliança, o homem viveria. Isso mostra que o povo de Israel tinha que praticar as obras da lei da antiga aliança, no tempo da antiga aliança. Mas quando Paulo fala que o homem não é mais salvo pelas obras da lei da antiga aliança, isso ele diz depois que Cristo veio ao mundo. Mas antes de Cristo vir ao mundo, Moisés havia dito: o homem que praticar a justiça decorrente da lei de Moisés viverá por ela. Praticar é obras. E esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo fala que obras da lei, antes de Cristo se fazer carne, deveria ser praticada. O homem que entrasse em aliança com Deus na antiga aliança teria que praticar as obras da lei da antiga aliança. E se esse homem não praticasse, esse homem iria morrer. Mas depois de Cristo, a antiga aliança não tem mais valor para a justificação. Porém, as obras da lei da antiga aliança têm valor para compreendermos as realidades em que
as sombras dela está nos mostrando. Paulo nos diz, em Romanos de capítulo 2, que os que praticam a lei serão justificados. E apóstolo Paulo, em Efésios, melhor dizendo, em Romanos de capítulo 3, nos diz o seguinte: meus irmãos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E Paulo prossegue em Romanos capítulo 5, justificados, meus irmãos, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo Senhor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da sua ira. Em Romanos, Paulo fala da justificação pela prática da lei da nova aliança, em Romanos capítulo 2, que é pelas obras da nova aliança, e ele fala em Romanos capítulo 3 da justificação pela graça, e em Romanos capítulo 5 ele fala da justificação pela fé e pelo sangue de Cristo. Mas algumas pessoas, ao olharem esses textos, não conseguem ou não querem aceitar a justificação pela prática da lei da nova aliança. Só aceitam a justificação pela graça, pelo sangue de Cristo e pela fé, mas não aceitam a justificação pela prática da nova aliança, pela prática da lei da nova aliança. E por que Paulo fala sobre a justificação pela fé? Justificação pela fé, pois você ouviu a pregação do Evangelho e creu em Cristo. E por que justificação pela graça? Justificação pela graça, porque graça é misericórdia. Nós não merecíamos, porém Cristo veio e morreu por você. Mas veja bem, isso não anula a sua responsabilidade após esse entendimento. A salvação foi dada a todos os homens, independentemente se nós fizemos alguma coisa ruim ou boa. E nós, os que cremos em Cristo, fomos perdoados através de Cristo. Todavia, meus irmãos, depois que cremos em Cristo, nós temos que lutar contra os desejos da carne se realmente quisermos ser salvos. Os eleitos são escolhidos para serem reis e sacerdotes, e eles têm o dever de confirmar essa eleição, pois para ser de fato rei e sacerdote, precisa ser salvo, e para ser salvo, o apóstolo Paulo nos disse que a vida eterna será retribuída a cada um conforme as suas obras. Isso tudo que disse mostra que nós corremos o risco de perder essa salvação em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Pedro nos diz, em 2 Pedro, de capítulo 2, dos versos 20 ao 22, o seguinte: portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu que certo provérbio verdadeiro disse: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Meus irmãos, nós, servos do Senhor Jesus Cristo, temos a salvação. Somos salvos na esperança, mas a gente é salvo na esperança, meus irmãos. A gente não está salvo em plenitude. A gente corre o risco de perder a salvação, meus irmãos. Veja que o apóstolo Pedro nos diz, em 1 Pedro de capítulo 5, ele nos diz que existe uma salvação preparada para ser revelada no último tempo. Se a salvação ela vai se revelar no último tempo, isso significa que a gente ainda não está salvo em plenitude. A gente está salvo na esperança. Paulo nos diz que a gente é salvo na esperança. A gente espera algo. A gente espera o quê? A gente espera ser salvo em plenitude. E essa revelação da salvação em plenitude, ela acontecerá no último tempo, que é o dia em que Cristo vai voltar. E por isso, meus irmãos, a gente tem que lutar contra a carne para que a gente atinja essa salvação que há de ser revelada no último tempo. E lutar contra a carne significa guardar os mandamentos de Deus. E assim, guardando os mandamentos de Deus, nós seremos salvos.
nós atingiremos a salvação que há de ser revelada no último tempo. Porque ter fé em Cristo consiste em guardar os mandamentos da nova aliança em Cristo Jesus. Aqueles que têm fé em Cristo são aqueles que guardam a lei da nova aliança em Jesus Cristo. Isso é ter fé no Filho de Deus. Esses guardam a lei de Deus para serem salvos na salvação que há de ser revelada no último tempo, como os profetas profetizam no Antigo Testamento. Entendeu, meus irmãos? Muitas pessoas, elas dizem que a gente está salvo e a gente está salvo para sempre e que a gente não corre o risco de perder a salvação. Mas, infelizmente, essas pessoas estão erradas, pois a gente está salvo na esperança, mas estar salvo na esperança não significa que a gente não corra o risco de perder a salvação, porque ainda a salvação ela há de ser revelada no último tempo, na volta de Jesus. E para chegarmos nessa salvação que há de ser revelada no último tempo, nós temos que praticar as boas obras, que é as obras da lei, da nova aliança em Jesus Cristo, que salva o homem. As obras da antiga aliança, as obras da lei da antiga aliança, não salvam o homem depois de Cristo. Depois de Cristo, o que vai salvar o homem é a prática das boas obras da nova aliança em Jesus Cristo. É isso que os apóstolos nos dizem, meus irmãos. Mas, infelizmente, muitas pessoas tentam deturpar aquilo que o apóstolo diz, principalmente os calvinistas, que são muito incoerentes em seus argumentos e que enganam a muitos através de sua eloquência, através de sua veemência no falar. Mas são homens com mentes tenebrosas que escurecem, que lançam escuridão sobre os desígnios de Deus e que tornam as pessoas incoerentes diante do Pai. Isso é o que os apóstolos nos revelam. Os apóstolos denunciam os calvinistas. E principalmente o apóstolo Pedro. Ele vai denunciar. É o apóstolo que mais denuncia a seita calvinista dos tempos atuais. Deus vai restaurar todas as coisas, meus irmãos. Deus vai restaurar sua palavra. E Ele está restaurando a sua palavra através de suas testemunhas. E Deus vai derrubar por terra todas as doutrinas de demônios que está sendo pregada. Porque dizer que obras não salvam o homem, as boas obras da fé não salvam o homem, dizer isso é heresia. E heresia de demônios. É um ensino de demônios isso. Que faz com que os irmãos não compreendam a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, pode até tirar pessoas do reino de Deus. Afirmar que a salvação não é pelas obras. Imagina a mente de uma pessoa que diz que a salvação não é pelas obras. Ela vai pensar que se a salvação não é pelas obras, não é pelas boas obras da fé em Jesus Cristo, ela vai querer viver em pecado. Mas muitos deles, eles tentam mascarar isso, dizendo que se você viver no pecado, você não é um salvo. Mas eles mesmos, meus irmãos, se tornam incoerentes ao dizer que a salvação não é pelas boas obras da fé. Eles ficam incoerentes diante dos homens e diante do Pai. Os homens são mais fáceis de se enganar, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana o Pai. E por isso o Pai levanta mestres segundo o seu coração para ensinar a verdade para o povo, para dizer para o povo, para tocar a trombeta e dizer: a salvação é pelas boas obras da fé, da nova aliança em Cristo Jesus. Portanto, vocês têm que praticar os mandamentos de Deus, da nova aliança, para que vocês alcancem a salvação preparada para se revelar no último tempo. É isso que Deus nos diz. Deus vai restaurar o ensino dos apóstolos, meus irmãos, no nosso tempo, e principalmente no tempo das duas testemunhas. Deus já está restaurando, mas Ele vai restaurar com mais força no período das duas testemunhas, onde as testemunhas vão derrubar por terra muitas heresias de perdição, muitas heresias da besta da terra. Meus irmãos, é importante que a gente compreenda isso, porque, meus irmãos, no livro de Jó, uma coisa interessante é denunciada a seita calvinista, é denunciado as heresias da seita calvinista, e nos mostra também o livro de Jó quem é que defende a salvação não ser pelas boas obras. E quem diz que a salvação
não é pelas obras, não é pelas boas obras da fé. É o espírito do anticristo, meus irmãos, que aparece lá no livro de Jó e que usa alguns amigos, os amigos de Jó. Ele faz, como a gente vai ver ali no livro de Jó, usa um amigo de Jó que ele faz para dizer esse tipo de coisa para Jó, que a salvação não é pelas obras, mas a salvação, meus irmãos, é pelas obras. E esse espírito do anticristo está errado ao dizer que a salvação não é pelas boas obras. E o espírito que diz que a salvação não é pelas obras, não é por qualquer tipo de obra, é o espírito do anticristo, que está no mundo e está induzindo muitos pregadores, está sussurrando nos ouvidos de muitos pregadores para eles afirmarem que a salvação não é por qualquer tipo de obra, dizendo que não precisamos praticar obras para sermos salvos. Isso é totalmente errado, meus irmãos. E nós temos que reprovar o espírito do anticristo, nós temos que reprovar esses falsos pregadores, nós temos que acordar o povo santo de Deus e despertar as virgens do Senhor. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.